Eu vou receber um dos principais intervencionistas da dor do nosso país. Ele estuda muito e está trazendo para a gente algumas possibilidades para você que sofre com dor. Estou pensando em idosos, a gente tem uma população de idosos muito grande, né? E a gente sabe que quase 37% dos brasileiros nessa faixa etária sofrem com dores crônicas. As mulheres são ainda as mais afetadas, tem um impacto muito forte na vida delas, mas ele, que é intervencionista da dor, doutor André Mansano, traz as novidades pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Claudinha. Eu é que agradeço. Eu quero até dar um depoimento aqui, porque o doutor André Mansano fez um procedimento, eu diria que muito pouco invasivo ou não invasivo, não sei como que vocês chamam, na minha mãe, que estava com uma dor crônica há 5 anos, eu acho até mais, talvez. Mais. Né? E ela foi com o doutor André e ela mandou, na semana passada, eu tenho falado com ela todo dia, obviamente, mas ela mandou uma mensagem, né, dizendo do quanto ela melhorou e ela tá sem dor, graças a Deus. Coisa muito boa. obrigada, viu? Imagina. Muito obrigada mesmo, um médico maravilhoso. Agora, vamos lá. Cada caso é um caso, né? Essa dor da minha mãe, que era uma dor no quadril, ela já tinha feito de tudo, tentado um monte de coisas, tudo que você puder imaginar, e não estava conseguindo uma solução. E aí fez um procedimento com o doutor André. Mas tem vários tipos de procedimentos, pelo que eu entendi, é isso? Tem inúmeros, né? E a gente tende a optar pelos menos invasivos e partir para os mais invasivos, por exemplo, uma cirurgia, somente quando os menos invasivos não trazem um bom efeito. O objetivo principal é minimizar a possibilidade de complicação e, claro, com procedimentos que têm boa chance de trazer uma melhora para o paciente. Claro. Maravilha. E quando a gente pensa na população de idosos, a gente não pode descartar o que a gente sabe, que o idoso, às vezes, não tem condição de passar por uma cirurgia e, às vezes, o risco não é bom em relação aos perigos que a cirurgia pode representar, né? Exato. Então, a gente tem que pesar a relação custo-benefício, né? Quando a gente fala da população mais idosa, que é uma população que tem uma saúde, muitas vezes, um pouco mais fragilizada, a cirurgia acaba sendo um pouquinho mais perigosa, né? Então, a gente tende a não optar pela cirurgia de forma mais precoce, digamos assim, né? A não ser que a dor seja extremamente forte e não melhore com outros tratamentos. Porque daí o paciente não consegue ficar daquela forma, a gente precisa correr o risco. Então a pergunta que a gente faz sempre é: o paciente tem condições de melhorar com outro procedimento menos invasivo ou não? A partir daí que a gente toma a nossa conduta. Perfeito. Eu fiz várias entrevistas sobre dores crônicas, já entrevistei o doutor André algumas vezes também, e outros médicos também, e tem muita novidade aí no mercado, né? E aí eu sempre fico preocupada com o meu telespectador, minha telespectadora em casa, porque a gente é bombardeado com informações e às vezes a gente compra uma ideia que promete, mas não entrega. Isso. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar na hora de fazer uma escolha? Olha, principalmente a questão de avaliar a cronicidade da dor. O quão crônica é essa dor? Porque isso vai precisar de um tratamento contínuo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as dores mais comuns, elas são originadas de problemas da coluna vertebral, né? Então, da nossa coluna vertebral, que tem uma série de nervos e a degeneração, o envelhecimento da coluna pode levar a quadro de dor. E aqui do lado, a gente tem uma musculatura muito importante. A gente precisa fortalecer isso, né? Então, é fundamental que não se faça somente um procedimento ou se tome um medicamento. É fundamental que se faça uma reabilitação dessa coluna, principalmente com fisioterapia e atividade física que deve ser gradual. Por que gradual? Porque quando a gente oferece um exercício físico para um paciente, obviamente que ele vai falar: mas eu estou com muita dor, eu não consigo fazer atividade física. Tem que começar devagar e insistir. A melhora com esse tipo de tratamento não vai se dar da noite para o dia. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu falo sempre sobre isso. Os tratamentos, eles de fato são cereja do bolo, mas se a gente não fizer a nossa parte, que é simples, mas eu sei que exige disciplina, que é o exercício físico, a boa alimentação, a hidratação, tem que tomar bastante água, tentar dormir bem, né? Não tem jeito para ter qualidade de vida. Exato. Nem dor, indo embora, né? E aí você fala de uma questão muito importante, que é a alimentação e a qualidade do sono,
Nós sabemos que pacientes que dormem mal são mais propensos a ter dor. E pacientes que têm dor são mais propensos a dormir mal. Então, gera um ciclo vicioso que deve ser quebrado. Muitas vezes, a gente vai precisar de um auxílio medicamentoso, pelo menos por um período, para conseguir quebrar esse ciclo vicioso. Isso mexe na sensação da dor no cérebro? Mexe, né? Isso gera o que a gente chama de sensibilização central. As vias da dor ficam mais sensíveis à dor, né? Isso acontece também com estresse. Muito comum pacientes piorarem inúmeros estados dolorosos quando ficam muito estressados. Quais são os tipos de tratamentos que a gente tem hoje para intervir na dor? Nós temos tratamentos, obviamente, além dos medicamentosos, nós temos tratamentos que são inibitórios de nervo. Então, por exemplo, muitas vezes, vamos pegar uma hérnia de disco como exemplo. Uma hérnia de disco causa dor, por quê? Porque comprime o nervo que desce para a perna, tá? Essa compressão, ela gera uma inflamação, inclusive. Nós conseguimos, por exemplo, com um procedimento minimamente invasivo, como foi feito na sua mãe, colocar uma agulha ao lado dessa raiz nervosa que está inflamada e ali injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória, diretamente na região que está inflamada. Outros pacientes precisam fazer inibições mais definitivas de nervo, por exemplo, com a radiofrequência. Algumas estruturas nervosas nós podemos inativar. Então, por exemplo, um paciente com neuralgia do trigêmeo, já falei aqui sobre isso, que é um quadro de dor no rosto muito forte, que é um choque, porque o nervo está em curto-circuito. Nós conseguimos inativar esse nervo com o uso de uma corrente elétrica de radiofrequência. Nós temos possibilidades ainda mais tecnológicas, digamos assim, como estimulação de nervo, que são os eletrodos. Eu coloco um eletrodo ao lado do nervo, esse eletrodo eu coloco ligado a um gerador, parece um marca-passo, que ele fica emitindo impulsos elétricos específicos para inibir aquele nervo. Então a gente tem uma gama variada de tecnologias que a gente pode lançar mão a depender da gravidade do quadro. Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, vou abrir para as perguntas, porque aí eu quero saber o que é que está acontecendo aí com você, de que forma o Dr. André Mansano pode te ajudar. Você manda a pergunta para a gente lá no Vida Melhor Oficial. Não faz muito tempo eu recebi aqui um médico e uma paciente para falarem sobre fibromialgia. E essa paciente trouxe várias imagens, porque ela faz um monte de tratamento, até um caso raro, porque é uma menina jovem e que sofre muito com a fibromialgia. E ela trouxe fotos de um tratamento chamado neuromodulação, alguma coisa que vai no cérebro. Depois você conta sobre isso? Claro. Eu achei diferente. E aí a gente volta com a sua dúvida, tá bom? Em alguns minutinhos. Doutor, vamos lá. Se tiver já pergunta, ela pode colocar na tela, tá? Mas então, porque existem todas essas possibilidades de tratamentos que você falou no bloco anterior para o tratamento de dor, a gente está falando sobre as novidades, existem muitas. E tem essa novidade que me falaram que está até disponível no SUS já? A neuromodulação, o termo neuromodulação significa controle da dor através de alterações nos neurônios. Ela pode ser não invasiva. Então, por exemplo, aquele TENS, o choquinho, ele causa uma neuromodulação. Pode ser não invasiva, com uma estimulação magnética cerebral não invasiva, pode acontecer. E pode ser invasiva através dos eletrodos, né? Então, tem várias técnicas que nós chamamos, então, de neuromodulatórias. E funcionam? Funcionam. A pergunta da Mariana Navarro é a seguinte: sofro de dor crônica nas costas há mais de 5 anos. Já tentei vários tratamentos, mas nada parece funcionar. Quais são as opções de tratamento mais eficazes? Essa queixa da Mariana é extremamente comum, né? Então as pessoas escrevem nas redes sociais, já tentei de tudo, né? É claro que é um modo de falar, né? Então nós temos esses tratamentos: medicamentoso, fisioterapia, quando não melhora, os bloqueios analgésicos, as infiltrações, a radiofrequência em alguns casos. Então uma das causas mais comuns de dores lombares crônicas é uma artrose nas articulações das vértebras da coluna. Nós conseguimos inativar os nervos responsáveis por essa dor com uma corrente de radiofrequência, né? Então, essa é uma opção bastante interessante. E é segura? Super segura. É cirúrgica também? Tem que fazer uma intervenção? Não é considerado cirúrgico, né? É considerado um procedimento minimamente invasivo que sequer internação não precisa internar. Nem precisa internar. Pode fazer na clínica. Usualmente no centro cirúrgico, porque o paciente faz sob sedação para ser confortável e a gente precisa de um aparelho, que é um raio-x digital, para guiar e tornar o procedimento mais seguro e mais preciso. Perfeito. Obrigada, Mariana, pela sua pergunta. Elisete
Salvato. Boa tarde, tenho 62 anos e tenho dor crônica na coluna, lombar, joelho, quadril e todas as juntas. Tenho pressão alta. Quais exercícios funcionariam? Interessante, Elisete, quando a gente fala de dor em todas as juntas, a gente precisa obrigatoriamente pesquisar uma doença reumatológica, os populares reumatismos que causam essas dores mais espalhadas em todas as articulações. A gente sabe também que os exercícios ajudam demais. Então, por exemplo, o tratamento mais eficaz isoladamente para uma artrose de joelho é a atividade física para fortalecimento da musculatura do joelho. Então, exercício físico, aquele que não estiver causando dor para ela, tá? Esse de bom tamanho, aquele que for mais fácil para ela fazer, não é? Eu costumo falar assim que as dores, elas são de alguma forma muito amigas nossas, porque elas servem como um sinal, um alerta, né? Então, no caso da Elisete, como você bem disse, né? Tem que investigar, Elisete, não pode ficar assim, com dor em todas as juntas, dor na coluna, dor na lombar, dor no joelho, sem saber por quê. Sem saber né? por quê, exato. E hoje em dia a medicina está tão evoluída e, na maioria dos casos, quanto antes, melhora o prognóstico. Então, busque achar aí o motivo de tanta dor. Próxima pergunta é da Fátima Monteiro. Meu pai sofre de dor crônica nos ombros por uma calcificação errada. Ele é idoso, faz fisioterapia e acupuntura para aliviar a dor. O que ele pode fazer para ter mais qualidade de vida e sentir menos dores? Fátima, muitos pacientes que têm uma tendinite no ombro, em alguns deles, forma-se um pouquinho de cálcio naquela região. E o cálcio no tendão, ele é extremamente inflamatório, ele dói bastante. Existem procedimentos, por exemplo, com agulhas, onde a gente, guiados pela ultrassonografia, a gente posiciona uma agulha nessa região que tem cálcio e vai desfazendo essa calcificação com uma injeção de líquido. Nós chamamos isso de barbotagem. Né? É um procedimento super pouco invasivo, extremamente efetivo para quem tem o que a gente chama de tendinite calcificada. Olha que interessante. Pode ser o caso, né? Tem muitas mulheres que reclamam, não sei se é o caso, dores nos dedos dos pés e tal. Tem alguma solução que seja pouco invasiva? A gente até falou aqui algumas vezes com um cirurgião especialista em pé, mas as pessoas não querem fazer uma cirurgia no pé, né? Tem alguma coisa assim? Veja, as mulheres, até pelo parte delas usarem muito salto alto, né, acabam sobrecarregando mais as articulações dos pés, né? Existe uma entidade clínica que se chama metatarsalgia, metatarso é o nome científico ali dos dedos dos pés, que gera uma inflamação por essa sobrecarga. Né? Então, controle do peso é fundamental, né? Em alguns casos, nós podemos fazer infiltrações dentro dessas articulações dos pés, ou, por exemplo, com um anti-inflamatório, ou, eventualmente, com uma substância chamada ácido hialurônico, que é um lubrificante que nós já temos nas nossas articulações e em alguns pacientes essa substância está diminuída por processos degenerativos. Nós conseguimos injetar isso dentro da articulação. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela. Obrigada, Fátima, pela sua participação. Aninha Portela diz, boa tarde, doutora André e Cláudia. Minha mãe tem 86 anos e foi diagnosticada com bursite no quadril. Sente muitas dores há 6 meses, já tomou vários anti-inflamatórios, já fez fisioterapia também. O que acha do tratamento de infiltração com ácido hialurônico ou qual procedimento você indica? Obrigada, um abraço. Boa pergunta, Aninha. A infiltração com ácido hialurônico pode ajudar e o que costuma ajudar demais esse paciente junto com a fisioterapia é uma tecnologia chamada então de ondas de choque. Não é aquele choquinho com eletrodo, é um aparelho que emite uma onda de choque mecânica que vai então induzir e estimular a regeneração daquele tecido, daquela região que está desgastada. Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Aninha. Ana Catarina. Bom dia, Cláudio e doutor. Estou sofrendo muito com a síndrome das pernas inquietas. Não é caso de dor, no entanto, o sofrimento tem sido insuportável, sobretudo à noite. Muito pior do que as mais graves dores que já senti. O senhor pode falar falar sobre essa comorbidade? Foge um pouquinho a minha especialidade, Ana, que é exclusivamente dor, mas de fato, essa síndrome das pernas inquietas, que o paciente não consegue parar de mexer as pernas, causa bastante sofrimento. Muitas vezes o tratamento vai precisar de alguns medicamentos específicos, eventualmente alguns relaxantes musculares de ação central, que agem diretamente no cérebro. Tá joia. Vou te pedir mais uns minutinhos, vou dar um recadinho e volto já, pode ser? Pode ser. Então tá bom, vamos lá, você vai caprichando aí na pergunta que vai dar tempo de te responder, tá certo? Vida melhor
oficial. Vamos lá, doutor André Mansano e vocês em casa, porque a gente está aqui agora respondendo perguntas, tirando dúvidas. Eu tenho uma dúvida para tirar. Pessoal, eu descobri que eu tenho uma coisa, eu não sei se o nome está certo, que é no pé, chama neuroma de morto. E eu só lembro que eu tenho isso no inverno, porque eu adoro rasteirinha, chinelinho, sandalinha, sapato aberto. A vida inteira eu uso sapato aberto. No inverno, bota. Colocou bota, é um sofrimento. E na grande maioria das vezes eu tenho que ir no meio do lugar, evento que seja, tirar a bota embaixo da mesa, porque eu não suporto. Existe alguma coisa que não seja tão invasiva para tratar isso? Existe. Então, primeiro, o que é o neuroma de Morton? Nós temos alguns nervinhos que passam entre os dedos que vão inervar o dedo em si. O neuroma acontece usualmente entre o segundo e o terceiro dedo, pode acontecer entre outros, mas usualmente entre o segundo e o terceiro, o nervo fica um pouquinho gordinho. E quando aperta, principalmente pelo calçado um pouquinho mais justo, ele acaba comprimindo o nervo e dói bastante, né? O tratamento disso vai ser, infelizmente, o ajuste do calçado, tá bem? Naqueles pacientes que têm sobrepeso, o controle disso, infiltrações guiadas por ultrassom, eventualmente inativação do neuroma com radiofrequência e, nos casos mais graves, a cirurgia para tirar esse nervinho que está mais gordinho sendo comprimido. Olha, mais uma que eu vou ter que dar um jeito aí de fazer, né? Mas as infiltrações já podem ser um bom caminho. Pode. Maravilha. O Magno Celestino pergunta o seguinte: feliz tarde, obrigada, Magno. Minha irmã tem 70 anos e tem dores fortes no joelho. E agora os médicos dizem que ela tem o famoso pata de ganso. Isso existe existe realmente, eu acho. Isso. E tem solução? Ela sente dores fortes ao firmar as pernas. Como ela deve proceder para melhorar? Existe, de fato, Magno, a pata de ganso é uma estrutura que todo mundo tem, é a inserção de 3 tendões e 3 músculos aqui na região do joelho e quando isso está inflamado, é uma tendinite, pode causar bastante dor. Tratamento, fisioterapia, aquela tecnologia de ondas de choque é extremamente interessante para isso e, eventualmente, infiltrações guiadas por ultrassonografia nesta região da pata do ganso. Existe. Obrigada, Magno, pela sua pergunta e boa sorte para sua irmã. Márcia Santos, boa tarde. Eu sou de Adamantina, São Paulo, sinto muita dor na perna esquerda, já faz meses. Fui ao médico, já usei remédio e nada o que fazer. Márcia... Nada, o que fazer? O que fazer, né? Márcia, primeiro ponto, obviamente, é fazer o quê? Diagnóstico, né? Saber de fato o que está acontecendo. Dor na perna, que desce pela perna em uma perna só, nos chama atenção para a possibilidade de ser uma hérnia de disco na região lombar. E aí o tratamento pode ser, como foi na sua mãe, por exemplo, uma infiltração neste nervinho que desce para a perna e está sendo comprimido pela hérnia. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Márcia. Samara Alonso, boa tarde. Minha mãe está há 4 anos sofrendo com dores e sensibilidade na pele depois de herpes zoster. Fez ressonância e não deu nenhuma alteração no nervo. Já fez toxina botulínica, fisioterapia, acupuntura, nada deu resultado. Me dá uma luz, obrigada. Samara, isso é extremamente comum, né? Então, o herpes zoster, que é a reativação do vírus da catapora, ele causa uma lesão, uma inflamação no nervo e na pele também. A pele cicatriza, que é uma beleza, mas os nervos não. E muitos pacientes acabam ficando com aquilo que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, que é o herpes zoster crônico. Pele normal, nervo doendo, né? Então, é um tratamento difícil de fato. Nos casos mais graves, nós temos que colocar eletrodos nos nervos. Agora, para quem está assistindo, existe vacina para o herpes zoster. Infelizmente, nós não temos ainda na rede pública, são 2 doses, mas é extremamente importante que pacientes acima de 50 anos tomem a vacina disso. Gente, eu acho que é questão até de fazer conta. A gente tem, claro, uma população que não tem possibilidade, porque não é uma vacina barata. Ela custa, em média, R$ 750 cada dose, ou seja, você vai gastar R$ 1.500. Mas tem muitos laboratórios, muitas clínicas de vacina que parcelam o pagamento. Você pode tentar isso. E botar na ponta do lápis. Imagina você ficar com dor, com essa síndrome pós-herpética aí, com dor, são dores horríveis, quem tem relata, tendo que fazer um monte de coisa, fisioterapia, acupuntura, eletrodos, toxina, vai gastar mais. Vai gastar muito mais. Então, exato, enquanto a gente não tem disponível no SUS, quem puder, faça a vacina. Tomar.
né? Eu já fiz as minhas duas, eu gosto sempre de lembrar vocês porque é importante. Tere Barbieri diz assim: boa tarde, doutora e Cláudia. Tenho fratura na AT11 e na L1. Só melhora com Pilates. Se fico 2 dias sem a dor, sem o Pilates, né? A dor aumenta muito. Tem alguma coisa a ser feito com essa dor? Obrigada. Tere, tem. É preciso avaliar como é a fratura na ressonância. Mas, por exemplo, existe um procedimento médico onde a gente coloca uma agulha dentro da vértebra que está fraturada e por dentro dessa agulha nós injetamos uma substância que popularmente é conhecida então como cimento cirúrgico. Obviamente não é um cimento, chama-se polimetilmetacrilato, mas é uma substância para aumentar essa resistência da vértebra que está fraturada. Ok. Gente, só uma informação, né, para os mais críticos. Quando a gente coloca a pergunta na tela, a gente simplesmente copia e cola, tá? Então, assim, é a pergunta que foi enviada pelo nosso telespectador ou pela nossa telespectadora. Então, às vezes vem faltando uma vírgula, às vezes vem uma ortografia errada. Isso acontece também porque a gente tem corretor ortográfico no celular, que às vezes muda a palavra que a gente gostaria de colocar. Então, só para os mais críticos ficarem tranquilos. Dificulta um pouquinho a leitura, às vezes você lê alguma coisa aí que não deveria estar escrita dessa forma, mas entenda que a gente está de olho, mas para ser rápido aqui, para atender todo mundo em tempo real, a gente coloca o que está lá nas redes sociais aqui na nossa tela, tá certo? Vamos lá? Mais pergunta? Graça Lira. Tenho dor na lombar, hérnia de disco e na cervical. Nos pés e agora no quadril. Faço pilates e caminhada. Como devo investigar mais minuciosamente essas dores? Boa pergunta, Graça. Então, o primeiro ponto para investigar uma dor como essa é, de fato, ouvir o que o paciente está sentindo e examinar o paciente, fazer um exame físico. Quando a gente fala de hérnia de disco, tanto na lombar como na cervical, quando a gente está pensando em um exame para avaliar isso, o melhor, sem sombra de dúvidas, é a ressonância nuclear magnética. Tá joia. Boa sorte aí. Graça, a próxima pergunta já vai para a tela, é da Eliane Pereira. Boa tarde. Doutor, tenho dores crônicas no ombro esquerdo e percebo que quando eu passo nervoso, a dor aumenta mais. É normal? É sim, Eliane, principalmente quando essa dor tem algum componente muscular, né? Então, quando a gente fica estressado, aumenta a contratilidade muscular, tem inúmeros estudos científicos nesse sentido e, de fato, piora a dor. A gente fala tanto aqui sobre o combate ao estresse, a gestão do estresse, não é fácil, mas tem caminho. É que a gente é teimoso e não faz. A meditação, por exemplo, quem faz tem benefícios inúmeros. A gente precisa colocar mais em prática, né? A respiração, respirar direitinho também faz diferença. Boa sorte, Eliane Pereira. Deixa eu ver a próxima, da Caroline Vale. Sinto dor no ombro devido a uma tendinite leve, mas parece coisa mais grave. Estresse e a posição do mouse pioram a dor. O médico só passou fisioterapia. Uma infiltração ajudaria? E musculação pode? Caroline, a própria fisioterapia, somente ela já pode ajudar bastante, tá? E ajuda na maioria dos casos. Quando a fisioterapia não resolve, a infiltração tem o seu papel. E musculação pode sim, por favor, aliás, continue. falando em fisioterapia, eu achei engraçado, até trazendo um pouquinho o caso dos meus pais, né? Que às vezes eles falam assim, não, ela já fez 10 sessões de fisioterapia. Gente, eu já fiz algumas entrevistas com os fisioterapeutas aqui, eles falam, fisioterapia é também como se fosse uma atividade para te dar mais qualidade de vida. Você tem uma dor crônica, fez seu tratamento, continua, mantenha a fisioterapia para o resto da vida. Né? É um trabalho que você vai fazer ali. Sabe de onde vem essas 10 sessões de fisioterapia? É porque os convênios liberam 10 sessões por pedido médico. Só, porque deveria ser para sempre. Exato, né? aí o paciente recebe um pedido com 10 sessões, faz 10 sessões e para. E aí acha que, não adiantou, mas tem que continuar fazendo. É como a musculação, por exemplo. Eu fiz musculação 3 meses, parei, não mudou nada. Claro, é para fazer pro resto da vida. Exato. Né? Cidinha Ferraz, boa tarde, Cláudio e doutor. Tenho tido muitas crises no túnel do carpo. Sempre ao acordar. Na verdade, essa dor me acorda. É só cirurgia ou infiltração resolveria? Amo esse programa, obrigada. Eu que agradeço, Cidinha. Cidinha, então, para quem não conhece, o túnel do carpo é uma região que fica aqui no punho. Tem um nervo aqui que se chama nervo mediano. E ele pode ser comprimido aqui e o paciente normalmente tem dor nessa região aqui dos primeiros dedos, né? Dor e muitas vezes formigamento. Infiltração ajuda demais, né? Em alguns casos é preciso fazer uma cirurgia. Que tipo de cirurgia?
liberar esse nervo que está comprimido, fazer um corte aqui e liberar o nervo. Aí Cirurgia simples, né? cirurgia tranquila. Eu lembro que minha sogra fez essa cirurgia há tranquila. muitos anos atrás. Obrigada, Cidinha. A próxima pergunta, Cadepiante. Boa tarde. Dores de hérnia de disco, inflamação no nervo ciático. Qual tratamento pode ser feito para amenizar essas dores? Classicamente a fisioterapia, se não melhorar a fisioterapia, a infiltração guiadas pelo raio-x digital. E se isso não melhorar, aí cogitar a cirurgia. Existe um caso onde, por exemplo, uma hérnia comprime tanto o nervo que causa uma perda da força muscular na perna, que aí o paciente tem que operar. Não tem discussão, tem que operar. Obrigada. Próxima pergunta, deixa eu ver para quem é a resposta. Cíntia Cardoso. E claro que para todo mundo que sofre também da mesma dor. No caso dela é enxaqueca. Quais são as causas da cefaleia em salvas? Há tratamento? Há uma relação com a enxaqueca? Cefaleia em salvas. Primeiro, o que é isso? É uma das piores dores de cabeça que existe. É mais comum em homens do que em mulheres. Acontece principalmente na região do olho, de um lado só, e acompanhada de alguns sintomas, como olho vermelho do lado da dor, nariz escorrendo ou entupido do lado da dor, lacrimejamento e às vezes a pálpebra desse lado fica um pouquinho mais fraca, fica um pouquinho caída, né? Isso não tem uma causa definida, não tem relação com enxaqueca, mas tem tratamento sim, né? Então nós temos tratamentos preventivos, medicamentos para prevenir que essa dor apareça, e nós temos medicamentos que nós chamamos de abortivos daquela crise. Eu estou com dor, eu vou tomar aquele medicamento para acabar com aquela dor que está acontecendo. Para o paciente que vai no pronto atendimento com muita dor, algo extremamente efetivo é uma máscara com oxigênio a 100%. Extremamente efetivo. Olha que joia! Vamos aprendendo bastante com o Dr. André Mansano. Então, volte sempre. Sempre que for Alguma convidado. consideração final sobre tratamento e intervenção da dor? Mexam-se, gente. Façam atividade física, pelo amor de Deus. Ai, quando eu ouço isso, eu falo, ai meu Deus do céu, tanto feriado, e quando vem o feriado eu não consigo fazer atividade física, eu tô me sentindo em débito, vocês acreditam? Tem gente que fala, ai, você faz muita atividade física. Que nada, do jeito que tá assim, eu tô fazendo tipo 2, 3 vezes por semana, que é pouco, tem que fazer sempre mesmo, né? Dr. André Mansano tá lá no DR André Mansano, entra lá no Instagram dele que tem sempre bastante informação, DR André Mansano. Muitíssimo obrigada mais uma vez, tudo de bom, uma ótima tarde e até a próxima, viu? Qualquer hora eu apareço no consultório para tratar o meu neuroma de morto. Ou coisa chata, imagina você lá numa festa de botinha e desesperadamente ter que tirar a bota, sou eu. Se me encontrar na rua sem sapato, é por causa disso.